Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja contigo. Quero compartilhar com você neste dia uma história e pessoalmente eu gosto de compartilhar histórias porque ela traz entendimentos específicos para a nossa vida. Ainda mais quando nós conectamos uma história com a palavra de Cristo, então nós temos ensinos preciosos. Conta-se então que um homem ele tinha muito dinheiro, muitos bens, ele tinha uma família linda, uma família abençoada, mas diante de tudo aquilo que ele tinha, ele se achava um homem infeliz. Ele achava que ele não era feliz o suficiente. E este homem, então, ele vive com esse sentimento durante muito tempo. Mas este homem, ele estava caminhando então por uma das suas propriedades e ali ele encontra um dos seus empregados que estava trabalhando. E este homem estava muito feliz, estava cantando, estava assobiando. E aquele homem passa, o patrão passa, observa o empregado, ele olha e então decide conversar com o empregado. Como você é tão feliz? Ou qual é a razão da tua felicidade? Olha, eu sou feliz porque eu tenho uma casa onde eu posso abrigar a minha família, eu tenho alimentos necessários para o sustento da minha família. Aquele patrão, ele não se sentiu confortável com a resposta. Ele achou que aquilo não era suficiente. E ele então decidiu incluir esse empregado no Clube dos 99. O Clube dos 99 eram pessoas que recebiam presentes, recebiam 99 moedas de ouro e assim então eram incluídas neste grupo. E assim fez. Ele enviou então um pacote com as 99 moedas à casa desse empregado. E quando o empregado então chega em casa daquele dia exaustivo de trabalho, ele encontra na porta da sua casa um pacote com 99 moedas. Mas ele vai lá, ele conta aquele pacote, ele começa a contar as moedas, né? E ali então ele conta 98, 99, poxa, mas falta uma para 100. Ele repete a contagem novamente, 98, 99, 100. Mas ele começa a pensar, por que só 99 moedas? Será que perderam algumas? Será que caiu aqui no momento que eu estava contando? E aí então ele passa agora a ter como foco uma única moeda para chegar a 100 moedas de ouro. A felicidade que antes ele tinha, na casa que possuía, na família linda e abençoada que tinha, nos alimentos que ele também tinha sempre à mesa, o básico necessário, agora não é mais visto com amor, com carinho, porque ele passa a colocar toda a sua expectativa, toda a sua vida em cima daquela única moeda que lhe falta para ter 100 moedas. E aí ele diz que ele trabalharia de noite e de dia, que ele trabalharia o tanto que fosse necessário para conseguir aquela única moeda. Após alguns dias, o patrão passa novamente por esse homem e percebe que ele não está mais tão feliz. Que ele está trabalhando, que ele está ali cansado, que o pensamento dele já está longe. E realmente faz sentido. Por quê? Porque ele estava pensando naquela única moeda que lhe faltava. Você entendeu, né, o que essa história traz de reflexão e aprendizado para mim e para a tua vida? O que uma única moeda é capaz de fazer na vida de uma pessoa. O que o nosso desejo é capaz de fazer em nossa vida. Às vezes bagunçar a nossa vida familiar, bagunçar também a nossa vida diante de Deus. Talvez quando a gente fala desse Clube 99, ou quando a história fala desse Clube 99, nós precisamos ter em mente que talvez esse clube ele é formado por pessoas que têm o suficiente para serem felizes, mas mesmo assim estão insatisfeitas. Estão constantemente correndo atrás de uma única moeda de ouro. E nesse sentido, muitas vezes, este também é o meu sentimento. O meu sentimento é que muitas vezes a gente fica correndo atrás de coisas
de coisas e coisas que na verdade não nos trazem felicidade, mas é algo que o nosso coração, é algo que nós mesmos assim desejamos. Muitas vezes nós vivemos repetindo aquela tal frase: ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse tal casa, se eu tivesse tal carro, se eu tivesse tais bens materiais, então eu seria feliz de verdade. Será? Na realidade, a gente precisa muito pouco, mas muito pouco para ser feliz. Mas, às vezes, a gente coloca a nossa atenção naquilo que nos falta, ao invés de colocarmos naquilo que nós realmente temos. E aí, imediatamente, surge aquela insatisfação na nossa vida. Nós passamos a acreditar que com um pouco mais, haveria de fato mais alegria e haveria uma grande mudança em nosso coração. E aí a gente sempre fica em busca daquele pouco mais. Aquele pouco mais, só um pouco mais. E aí nós perdemos o nosso sono, nós perdemos também aquela alegria que a gente tinha de viver. Eu creio que a reflexão de hoje, ela nos desafia a pensarmos naquilo que a gente tem, naquilo que a gente recebe como dádiva de Deus, né? E quão feliz a gente é com aquilo que a gente tem, com pouco, com muito, o quão feliz nós somos. Mas também essa reflexão, ela faz a gente olhar para um outro ponto de vista. Muitas vezes nós murmuramos, muitas vezes reclamamos e nós sofremos sempre em busca daquele um pouco mais. E aí eu creio que nós precisamos sempre de novo sermos corrigidos pelo próprio Deus. E Ele nos corrige, Ele abre os nossos olhos também para percebermos aquilo que é necessário e aquilo que não é também tão necessário assim na nossa vida. No livro de Jó, capítulo 5, versículo 17, nós temos a seguinte palavra: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Ele também traz aqui o sentido de felicidade para aquele homem que se deixa ser, aquela mulher que se deixa ser corrigido, exortado pelo próprio Deus. E nesse sentido, meu desejo e minha oração é que Deus te exorte, que Deus me exorte quando nós estivermos trilhando, caminhando longe da sua palavra. Que Deus também abra os nossos olhos para enxergarmos quantas coisas maravilhosas, quantas bênçãos nós temos em nossa casa, em nossa vida, em nossa família. Que Deus abra os nossos olhos para a gente enxergar e sermos felizes com aquilo que nós temos, né? Porque muitas vezes aquilo que nós corremos atrás é ilusão, é algo passageiro que não traz felicidade, mas traz preocupação. Que Deus te abençoe e um abençoado dia. Tchau.